Domingo à noite, tipo, você já organizou a vida, terminou aquela série que estava assistindo, pediu uma pizza e do nada, no meio do silêncio da casa bate um peso esquisito. Sim, aquela angústia familiar, né? Exato. A vida parece estar, sei lá, no piloto automático. Não é exatamente depressão, é só uma ausência, sabe? Uma voz chata sussurrando na sua cabeça. Tá, e agora? Pra que tudo isso? Esse é o famoso vazio existencial. E, bom, hoje nós vamos dar um mergulho profundo nas notas e textos de alguém que pegou essa exata sensação moderna e virou do avesso, que foi o psiquiatra Viktor Frankl. O mais impactante é que a grande tese dele de que quem tem um porquê suporta quase qualquer como, não foi criada no conforto de um consultório. Nossa, nem um pouco, né? Pois é, ele testou isso na própria pele, no pior cenário imaginável, observando bem de perto a linha tênue entre os que desistiam e os que sobreviviam nos campos de concentração. E é aqui que os relatos ficam, tipo, contraintuitivos para mim. A nossa leitura mostra que, depois da guerra, ele olhou para as pessoas vivendo em paz, rodeadas de conforto, e percebeu que elas estavam sofrendo de um jeito totalmente novo. Ele até cunhou aquele termo, a neurose de domingo, que é literalmente essa angústia do final de semana que a gente falou. Mas por que o conforto gera esse nível de vazio? Então, a gente tem que olhar para a história recente. Durante milênios, nós tínhamos dois, digamos, manuais de instruções infalíveis. O primeiro era o instinto biológico, que ditava o que fazer para sobreviver. E o segundo eram as tradições rígidas da comunidade, que diziam exatamente como a gente deveria se comportar. A modernidade basicamente rasgou esses dois manuais. É, faz sentido. 100 anos atrás, você não tinha crise vocacional. Você simplesmente ia capinar a fazenda da sua família e ponto. Hoje você pode ser qualquer coisa, morar em qualquer lugar. Mas em vez da gente se sentir livre, a gente trava na prateleira do supermercado porque tem 30 tipos diferentes de leito de aveia. Exatamente. Ganhamos uma liberdade imensa, mas perdemos a bússola. E quando você tira o instinto e a tradição, sobra um espaço em branco. A tragédia moderna é tentar preencher esse buraco com distrações rápidas, sabe? Consumo compulsivo, validação em rede social. É tipo beber água salgada para curar a sede. O que nos leva ao antídoto que o Frankl descobriu quando foi jogado naquele abismo. Tá, mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Os textos falam muito sobre encontrar um espaço entre o estímulo e a resposta. E, sendo brutalmente honesta, a internet transformou isso numa positividade tóxica terrível. Aquela coisa de apenas sorria pra dor. O famoso estoicismo de feed, né? Isso. Como isso funciona na prática quando você tá congelando, perdendo a família e tudo foi tirado de você? Como não ver isso como um conformismo passivo? Porque, olha, não se trata de mascarar o sofrimento. Nos campos, os guardas controlavam absolutamente tudo. Sua fome, seu corpo, se você ia viver ou morrer no dia seguinte. A identidade era esmarcada. Mas o Frankl notou que restava uma única coisa que não podia ser confiscada: a liberdade de escolher qual postura assumir diante daquele terror. Mudar a forma de olhar para o que, bom, já não pode ser mudado. Exatamente isso. É a transição mental de perguntar por que eu? Que é uma pergunta que só gera vitimização e paralisia. Para perguntar, dado esse inferno, o que ainda depende de mim. A agência retorna, sabe? Mesmo que a única escolha no dia seja dividir um pedaço de pão mofado com alguém mais fraco. Nossa. Eu li um trecho das nossas fontes onde ele tá cavando a terra dura antes do amanhecer, sofrendo violência física, e do nada ele encontra uma âncora puramente ao se concentrar na imagem da esposa sem nem saber se ela ainda estava viva. Aquilo não era um truque mental, era sobrevivência pura. Mas como quem não tá numa trincheira replica isso? O amor é a única porta. Não, é apenas uma delas. O Frankl fala em 3 grandes portas para o sentido. E aqui a gente entra no núcleo da teoria dele, um conceito chamado de autotranscendência. Espera, pausa técnica. Autotranscendência soa um pouco como jargão místico, né? O que isso quer dizer na nossa terça-feira normal? Significa que a obsessão moderna pelo autocuidado extremo, essa ideia de focar o tempo todo em si mesmo para tentar ser feliz, é na verdade uma armadilha. Ele chama isso de hiperintenção. Ah, entendi. É tipo tentar forçar o sono. Quanto mais você deita na cama e repete, eu preciso dormir, mais os seus olhos arregalam e a insônia ataca. Perfeito.
A felicidade e o sentido não podem ser alvos diretos, eles são efeitos colaterais de se importar com outra coisa. O sentido surge através do que ele chama de desreflexão, parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para fora. E as 3 portas para isso são: criar um trabalho ou obra que o mundo precise, vivenciar um amor genuíno por alguém, ou a atitude que você escolhe ter quando a vida traz um sofrimento inevitável. Então, aquele vazio do piloto automático lá do início não é um defeito de fabricação nosso. É como uma luz piscando no painel do carro, né? É a prosa de que a nossa humanidade está viva e exigindo direção. O sentido não se inventa do nada numa sessão de meditação. Ele se descobre agindo no mundo. Isso. O vazio é, na verdade, a sua fome de propósito. E isso deixa uma reflexão provocativa para nós. Em vez de tentar se livrar do vazio a todo custo na próxima vez que essa angústia de domingo bater, talvez a gente devesse deixá-la falar. O que esse próprio vazio está tentando dizer sobre o que realmente importa? O que ou quem, fora de si mesmo, é grande o suficiente para valer uma presença total e absoluta.